Estamos na era da graça, não vivemos mais no Antigo Testamento e o mais importante é o Novo Testamento. E que atire a primeira pedra que nunca ouviu desculpas como essa para sustentar humanas ideologias neotestamentistas. Oi, povo, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a importância do Antigo Testamento para o cristão e por que nós devemos estudá-lo e pregá-lo. A impressão que eu tenho atualmente é que existe uma filosofia da parte dos homens onde tenta se apagar todo o Antigo Testamento / desconsiderá-lo. Como se não estivesse ou como se ele não devesse fazer parte de nossas Bíblias. Então, por favor, não dê ouvido ao que essas pessoas dizem sobre o Antigo Testamento. Falar que um testamento é melhor do que o outro é a mesma coisa, ou ter que escolher entre um ou outro é a mesma coisa de você ter que dizer a um pássaro para ele escolher entre uma de suas asas, a direita ou a esquerda, porque uma é a melhor que a outra. É tipo, oi? Como assim? Isso não faz o menor sentido. A Bíblia é uma revelação progressiva. Se você pular a primeira metade de qualquer livro e tentar terminá-lo, você terá dificuldade de entender seus personagens, o enredo e o final. Sem falar que depois você vai falar bobagens porque na verdade você não entendeu todo o livro. O Antigo Testamento é a base pela qual o Novo Testamento foi escrito. A relação entre os dois é uma relação de promessa e cumprimento. Olha que lindo! Se abrirmos mão do Antigo Testamento, na verdade, jogamos fora não apenas boa parte das Escrituras, mas a chave para, de certa forma, compreender corretamente o Novo Testamento. Grande parte do Novo Testamento é a interação com o Antigo Testamento. Da mesma forma, o Novo Testamento só pode ser completamente entendido quando ele é visto como um cumprimento dos eventos, personagens, leis, sistema de sacrifícios, aliança e promessa do Antigo Testamento. Se você pegar o Evangelho de Mateus ou a Carta aos Hebreus, Gálatas e Romanos, sem o Antigo Testamento não tem como você entender esses livros. Por quê? Porque é uma relação de unidade entre o primeiro e o segundo Testamento. Já no Antigo Testamento nós temos a promessa de que virá o Redentor e uma revelação progressiva dessa promessa que alcançará seu clímax, Jesus. Se apenas estivéssemos no Novo Testamento, iríamos ler os Evangelhos sem saber por que os judeus estavam esperando o Messias. Sem o Antigo Testamento, não entenderíamos por que esse Messias está vindo e não poderíamos ter identificado Jesus de Nazaré como Messias através das várias profecias detalhadas que foram dadas a seu respeito. Por exemplo, seu lugar de nascimento, sua forma de morrer, sua ressurreição e muitos outros detalhes do seu ministério. No Antigo Testamento, nós não encontramos apenas leis, nós vemos várias lições super valiosas dos seus personagens que eram falíveis, assim como nós. Podemos aprender que é melhor confessar nossos pecados com sinceridade logo, ao invés de botar a culpa em outra pessoa. Podemos aprender a não brincar com o pecado, pois afinal o pecado pode nos descobrir e a sua mordida é fatal. E não ceder nas coisas pequenas, para que possamos ser fiéis depois nas grandes coisas. Podemos aprender que precisamos confiar e obedecer em Deus, se almejarmos experimentar da sua terra prometida aqui, ainda nesta vida e no seu paraíso na nossa vida futura. Aprendemos que se contemplarmos o pecado, estamos apenas nos preparando para cometê-lo. Aprendemos que o nosso pecado tem consequências não somente para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor que amamos tanto. Da mesma forma que o nosso bom comportamento tem recompensa para nós e para o que está ao nosso redor também. E no Antigo Testamento nós não temos somente a história da queda como as consequências da mesma. Nós temos uma distinção entre o que é religião e o que é revelação de Deus a nós. Então podemos pensar no episódio do Rio de Babel, por exemplo, que é uma representação vívida do esforço do ser humano de chegar a Deus e que Deus rejeita. E do outro lado nós temos Betel, em Gênesis 28, quando Deus mesmo vem ao seu servo, constrói a escada e Deus mesmo desce e compactua com seu servo. Ou seja, o Antigo Testamento é o que nos prepara para saborear a mensagem do Novo Testamento e entender a luz de toda a história de Deus com seu povo. Por que nós devemos então pregar os textos do Antigo Testamento? Primeiro porque a Bíblia fala isso. Prega a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. 2 Timóteo 4:2. A verdade expressa por Paulo a Timóteo é que aqui ele deve pregar a palavra de Deus. Ele não diz pregue parte da palavra de Deus, mas pregue a palavra. Aqui observamos algumas razões pelas quais devemos
pregar todo o conselho de Deus, inclusive os revelados no Antigo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, convencer e educar na justiça. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Todo o Antigo Testamento é tão relevante como o Novo Testamento. O autor das escrituras, afinal, é o próprio Deus. E ele que a inspirou de Gênesis a Apocalipse. Deus não se revelou apenas em parte da história, mas em todas as épocas, e isso nos mostra a unidade das escrituras como uma revelação progressiva, lógica e coerente. Quem despreza o Antigo Testamento fere a unidade das escrituras. Realmente quero dizer com isso é que não tem como você ser cristão fazendo opção por um desses lados das escrituras. O cristão abraça os dois integralmente. Ele ama as duas partes dessa revelação de Deus para nós. E ele tem prazer em ler os dois testamentos em conjunto. Começo, meio e fim. Uma história que começa com a criação e termina com a construção do novo céu e com a nova terra. Então realmente não dá para pensar em fé cristã deixando o Antigo Testamento de lado. E o momento de oração por hoje, possamos orar para todas as pessoas que estão levando a palavra de Deus. Deus possa realmente ser levada de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nenhum tio.